casa, a gente sente-se irmanado por essas vibrações boas, de fraternidade, que a nossa doutrina nos envolve, nos conduz no exercício das atividades que nos levam ao caminho de Deus, a seguir os ensinamentos de Jesus. Então, estamos em família espiritual, né? E nos sentimos acolhidos e agradecidos por essa oportunidade. Nós hoje trouxemos para a nossa reflexão o tema A Providência Divina. O que seria a providência divina? Pelo próprio nome, seria a provisão de Deus das necessidades de todas as suas criaturas. É a solicitude, a atenção, os cuidados de Deus para com todos os seres que Ele criou. Mas nós, ainda na nossa ignorância a respeito das coisas divinas, talvez por nos faltar um sentido, como ensina ali o Livro dos Espíritos, para compreendermos a essência de Deus, muitas vezes colocamos na nossa visão de seres humanos, assim como os homens vieram fazendo através dos tempos. Os povos antigos, por exemplo, acreditavam nos seus inúmeros deuses, e os seus deuses tinham sentimentos iguais aos humanos. Então, quando havia uma doença, uma peste, uma epidemia, ou uma seca, uma catástrofe da natureza, eles costumavam fazer sacrifícios para aplacar a ira dos deuses. Como se Deus pudesse ter ira, não é? Mas essa era a visão dos homens ainda rudes no seu entendimento espiritual. Hoje a gente compreende melhor a divindade, mas muitas vezes o julgamos conforme a nossa maneira de enxergar as coisas. Quem é, por exemplo, que quando faz uma prece ou já fez uma prece, pedindo algo com muita fé a Deus, na confiança de que obteria aquela resposta ao seu pedido, e quando não obtém, fica chateado, fica de mal com Deus. Não é verdade? A gente às vezes ouve essa expressão, estou de mal com Deus, né? Porque eu tenho fé, porque eu levo uma vida honesta, procuro ser uma pessoa de bem, e Deus muitas vezes não atende aquilo que eu peço. E quando eu peço, às vezes, por alguém que eu amo muito, um familiar que está enfermo, e ele vem a falecer, então, nesse momento, muitos se revoltam contra Deus. Será que Deus não ouviu o que eu falei? Né? Será que Ele está tão distante de mim? Será que eu sou um filho injustiçado de Deus? Então, nós julgamos o Pai, Criador, dentro do nosso entendimento, ainda pequeno, como seres humanos, no nosso nível evolutivo. E quem é que já não se fez essa pergunta? Será que Deus, sendo tão grande, tão poderoso, será que Deus consegue entender o que está se passando comigo, que sou tão pequenino diante de toda a sua criação? Será que Ele pode saber aquilo que eu estou passando, aquilo que eu estou sofrendo? Todo mundo já fez essa pergunta, né, gente? Até com Jesus, a gente fala assim, Jesus está preocupado lá com os problemas do Oriente, tantas guerras, tantos problemas. Será que Ele vai olhar para isso que eu estou pedindo aqui, né, na minha cidade? Eu ia falar em Bebedoura, que nós estamos em Monte Azul, né? Será, né? A gente duvida. Porque muitas vezes nós não compreendemos como que essa comunicação com Deus ou com os espíritos superiores mesmos pode acontecer. Então, a gente tem a felicidade de conhecer a doutrina espírita. E a doutrina espírita nos consola a esse respeito, porque ela nos ensina de uma maneira que podemos compreender como é que acontece
a providência divina em nossas vidas. Mais ou menos, nós agimos conforme uma história que eu vou narrar, que eu encontrei no Momento Espírita, que fala de uma garotinha, M, de apenas 3 aninhos. M era uma garotinha que pertencia a uma família religiosa, e ela, desde pequenininha, foi orientada a cultivar a fé, aprendeu a orar e a crer em Deus. E Amy era uma menina muito feliz, morava num lugar lindo à beira do mar. Só que ela tinha algo na sua vidinha que a aborrecia muito. Ela adorava os olhos azuis do seu pai, da sua mãe e dos seus irmãozinhos. E era a única na família que tinha os olhos castanhos. Então, no seu entendimento infantil, ela não compreendia por que Deus tinha feito aquilo com ela. Porque só ela viera com os olhos castanhos. E pensava, eu queria tanto ter os olhos azuis, igual aos dos meus irmãos e dos meus pais. E como ele frequentava a igreja, eles eram religiosos, e frequentava a igreja com seus pais, ela foi aprendendo ali que Deus sempre ouvia as nossas preces, que a gente deveria orar e fazer a Ele os nossos pedidos, que Ele nos ouviria. Então, certa vez, ele decidiu, chegou em casa antes de dormir e orou com muita fé, toda a fé que havia em seu coração inocente. Senhor Deus, eu amo muito, eu gosto muito das coisas que o Senhor fez, da minha família, eu adoro o mar tão grande, tão bonito. Eu sei que o Senhor é maravilhoso, mas eu queria lhe pedir uma coisa. Amanhã, quando eu acordar, eu gostaria de olhar no espelho e ver que os meus olhos se tornaram azuis. Então ela pediu muito sentidamente e foi dormir confiante que o pai atenderia o seu pedido, que ela aprendeu isso na sua igreja. Mas no dia seguinte, a hora que ela acordou, a primeira coisa, correu no espelho e a hora que ela olhou, os seus olhos continuavam castanhos, lindos, mas castanhos. Naquele momento, Amy aprendeu que não, de Deus também era uma resposta, mas não perdeu a sua fé. Seguiu a sua vida acompanhando a família, a religião e cresceu. Quando Amy tornou-se adulta, ela se tornou uma missionária. Eles eram evangélicos, preparavam missionários para ir a várias partes do mundo para auxiliar nos lugares onde havia necessidade de pregar o evangelho do Cristo. E na sua tarefa como missionária, Amy foi trabalhar na Índia. E a sua função era entrar nos mercados de crianças, porque ali o povo padecia de tanta miséria, tinha tanta fome, que muitos vendiam seus filhos para poder comprar comida para suas famílias. Era um costume de lá, daquele povo, o mercado de crianças. Então os pais que não podiam cuidar dos seus filhos, os levavam ao mercado para os vender para quem desejasse comprá-los. E a tarefa de Amy como missionária era comprar aquelas crianças para Deus, ou seja, ela comprava as crianças e as levava para a missão, onde as crianças eram tratadas, educadas, orientadas e se tornavam pessoas de bem. Dar um destino certo para aquelas crianças que tiveram uma sorte tão triste. Mas para que isso acontecesse, Amy não podia parecer estrangeira, eles não aceitavam estrangeiros entrando no mercado e comprando as crianças, só podiam ser vendidas para pessoas do seu próprio povo. Então Amy se disfarçava toda, passava pó de café na cara, no rosto, né? Punha aquelas vestes própria das mulheres hindus, cobria seus cabelos, né, com os panos, ficava uma indiana perfeita. E ali então ela podia entrar no mercado e então comprar as crianças para levá-las à missão. Certo dia, uma amiga que a acompanhava nessa tarefa lhe disse: puxa, Amy, mas Deus faz as coisas certinho mesmo.
Já pensou se você tivesse os olhos azuis que o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos têm? Olha como Deus age. Amy sorriu e ficou bem quietinha, porque a amiga não sabia quantas lágrimas ela havia derramado na infância por não ter os olhos azuis como os da sua família. Então essa história nos leva a refletir um pouco como que as respostas de Deus ocorrem na nossa vida. Às vezes, na nossa infantilidade espiritual, nós pedimos algo que nos traga aquilo que queremos aqui, agora, que resolva o problema que estamos enfrentando. Será que Deus não manda respostas? Será que Deus não ouviu os nossos pedidos? Então nós aprendemos que sim. Só que muitas vezes as respostas vêm de uma maneira diferente daquela que a gente estava ouvindo e estava desejando. E só mais tarde nós iremos compreender. Emmanuel, em uma de suas mensagens no livro Rumo Certo, nos traz, vou ler um trechinho, que diz assim: ora e confia. Se algum dia te encontrares em situações tão difíceis que a vida te pareça um cárcere sem portas, sob o cerco de perseguidores aparentemente imbatíveis, sofrendo a conspiração de intrigas domésticas, na trama de processos obsessivos, no campo de moléstias irreversíveis, não desesperes. Ora em silêncio e confia em Deus, esperando pela divina providência, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. É linda essa mensagem de Emmanuel. E sempre que a gente se vê assim, em um lugar que parece que não tem uma estrada, um caminho para a solução dos nossos problemas, lembremos essa frase. Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Então a doutrina, companheiros, nos leva a compreender como que Deus exerce essa sua solicitude, essa sua atenção, esses seus cuidados para nós. Jesus, a seu tempo, já tentou nos ensinar isso, mas naquele tempo a gente não tinha ainda a compreensão, a inteligência amadurecida para entender bem. Está lá em João 4,13. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois Deus nos deu do seu Espírito. E ainda em João 4,16, Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Vejam o ensinamento de Jesus. Deus está em nós, e nós estamos nele. Então, não é preciso, como nos ensina Allan Kardec em A Gênese, que para orar a Deus falemos com uma voz retumbante, alta, porque Deus está em nós. Através do nosso pensamento sincero, Ele está recebendo as vibrações do nosso pedido, da nossa solicitação. Mas como que isso acontece? E é ali mesmo na Gênese que nós aprendemos sobre o fluido cósmico universal, que é um fluido sutil, etéreo, que preenche todo o universo, toda a criação divina, todos os seres da criação. E nós estamos mergulhados nesse fluido. Ele está fora de nós, ele está dentro de nós. Então, Allan Kardec nos leva a imaginar que esse fluido no qual estamos mergulhados todos, vamos imaginar que ele tivesse inteligência, que ele tivesse sentimento. Então, é assim, é como se ele está impregnado das vibrações amorosas de Deus,
que a tudo criou. E é através dele que Deus sabe o que se passa conosco. Porque a cada pensamento nosso, nós fazemos agitar todas as moléculas desse fluido que compõe o universo. E Deus imediatamente está sentindo essa vibração, como um sino que ecoa e o som se espalha. O nosso pensamento é como um sino que faz vibrar, então, as moléculas do fluido cósmico universal. E Deus está sentindo o que se passa conosco. Não é preciso a gente olhar para o alto e achar que ele está lá em cima. Senhor, eu estou aqui, ó, Monte Azul, Centro Espírita, Jesus é o caminho. Ouça as minhas preces. Não precisa, né? Através do simples pensar, da ação da nossa vontade, nós nos comunicamos com o Criador. Então, o espírito Kinema, ainda na Gênese, nos traz uma outra ideia muito interessante. Aliás, Kinema trouxe essa ideia na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, através de uma psicografia lá em Paris. E Allan Kardec, então, ao tratar desse assunto na Gênese, trouxe o exemplo de Kinema para o estudo da providência divina. Então, o que ele disse? Ele disse o seguinte: o nosso corpo é habitado pelo espírito que somos. Então, tudo que acontece com o corpo, o espírito sabe, o espírito conhece, o espírito sente. Por exemplo, se dói o dedinho do pé, o espírito imediatamente registra. Se coça a cabeça, o espírito sente. Se dá uma queimação no estômago, o espírito percebe. Se o coração palpita, o espírito sabe. Uma cãibra na perna, o espírito reconhece aonde está aquela cãibra. E se todas essas sensações ocorrerem de uma só vez, ao mesmo tempo, o espírito identifica o que está acontecendo e aonde estão as diversas sensações? Com certeza, Deus me livre de acontecer tudo isso. Mas se acontecer, a gente identifica e sabe dizer, porque o espírito é o ser inteligente que habita aquele corpo. Então, imaginemos que o universo inteiro seja como um corpo universal. E Deus é o ser que habita esse corpo universal. Então, uma criatura chora, Deus o sente. Outra se alegra e é agradecida, Deus o sabe. Uma criatura grita, Deus o sente. Outra criatura ora, Deus percebe. Outro pede, Deus ouve. A todo momento e em todo instante. Vejam como ficou mais fácil compreender, então, a solicitude e a providência divina em nossas vidas. É isso que a doutrina espírita faz por nós. Amplia os horizontes do nosso entendimento, a fim de que possamos compreender melhor, à luz da razão, como as coisas se processam na criação divina. E fortalece a nossa fé, porque nós então dizemos, agora sim, agora eu compreendo que realmente Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente e consegue saber tudo o que se passa conosco. Só que muitas vezes as respostas vêm por caminhos diferentes, que nós não esperávamos e não conhecíamos. Certa vez, perguntaram a Chico Xavier, Chico, lá na Casa Espírita da Prece, como é que Deus pode ouvir as nossas preces? Quais preces, Chico, ele escuta melhor? As preces curtas? As preces longas? A prece de Cáritas, o Pai Nosso? E Chico disse simplesmente, nenhuma delas.
Deus escuta as preces que vindas do coração. Qualquer uma que você fizer, Ele irá ouvir. Porque muitas vezes basta gritarmos, socorro, meu Pai. E antes que o nosso pedido de socorro suba aos céus, os céus já está descendo à terra para nos socorrer. Então, o que vale é o sentimento, não as palavras que dizemos às vezes sem o sentimento, né? Da boca para fora, em preces longas. É claro que a prece do Pai Nosso tem muito valor, desde que coloquemos o sentimento nela, desde que vamos percebendo o significado de cada frase do Pai Nosso. É por isso que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos o capítulo da prece dominical e cada frasezinha dela é explicada, para que possamos entender, assimilar o significado e não apenas decorar. Muitas vezes a gente recebe umas mensagens assim no WhatsApp, faça 10 Pai Nosso, não quebre essa corrente de oração. E às vezes a gente até entra para ajudar por alguém que está necessitado. Mas se você fizer um Pai Nosso que vale por 10, porque às vezes as pessoas fazem 10 Pai Nosso, mas assim, ó, só a boca está trabalhando, né? Não põe a emoção, não põe o desejo sincero, faz com medo de quebrar a corrente, de acontecer alguma coisa de ruim, não é verdade? Não, isso não tem valor. Se você fizer um Pai Nosso com emoção, um sentimento, com fé, ele valerá os 10 que você repetiu assim, aleatoriamente, sem nem pensar no que estava falando, né? Às vezes varrendo a casa, né? Às vezes trabalhando e vai recitando, recitando. Esse realmente não alcança o objetivo, porque não efetua a comunicação com Deus. Mas aí poderiam perguntar, mas para que fazer oração? Como perguntaram ali no Chico. Se Deus está perto de mim a todo momento, Ele sabe o que está acontecendo, né? Não preciso ficar fazendo oração. Mas sim, a gente aprende também com Allan Kardec que nós temos que ter a humildade de reconhecer a grandiosidade de Deus, que Ele é um ser superior a nós e é o nosso Criador. Então, através da nossa oração, do nosso pedido, nós colocamos essa nossa atitude de humildade da criatura em relação ao Criador. Então, nós abrimos as comportas do nosso coração para a comunhão com o Pai. Porque senão nós ficamos na nossa vidinha material, achando que Deus sabe tudo, que sabe tudo vai nos ajudar, e nós esquecemos de elaborar a nossa espiritualidade, colocá-la em ação. Quando nós entramos em oração, então sim, nós irradiamos vibrações superiores. André Luiz fala muito disso, né? Da visão espiritual da criatura que se coloca em oração. É como se ela se iluminasse, não é? Então, irradiasse vibrações bonitas, brilhantes, através do plexo coronário, que se encontra aqui no alto da cabeça e que nos põe em comunicação com o alto quando ativado. Quando esse plexo é ativado? Quando entramos em oração, quando o médium está no exercício da mediunidade. Então, quando a gente estuda os centros de força, né, do perispírito, nós aprendemos que esse centro de força no perispírito coronário nos coloca em comunhão com a espiritualidade. É através dele que nós recebemos as boas inspirações, os fluidos bons que advêm da oração. E no corpo físico, onde estão os plexos, também há a recepção dos benefícios através do corpo espiritual. Os hindus já conheciam muito bem isso, tanto é que na filosofia hindu é representada a comunhão com o alto através da flor de lótus, né?
e que se encontra localizada nessa região. A simbologia que nos é trazida, porque eles já conheciam esse, vamos dizer, portal de comunhão com a espiritualidade. Então, nós temos que ativá-lo através das orações, das vibrações boas, das radiações que fazemos para as pessoas, dos pensamentos bons, né? É assim que nós vamos crescendo espiritualmente. Então, agora estamos felizes por compreender melhor que não somos filhos abandonados do Pai, quando as nossas preces não são atendidas. O apóstolo Paulo, ali no livro de André Luiz, chamado Evolução em Dois Mundos, ele coloca uma frase do apóstolo Paulo quando tenta nos explicar sobre a providência divina. Então, o apóstolo Paulo, no Atos dos Apóstolos, 17 e 28, fez a seguinte anotação: em Deus nos movemos e existimos. Olha que coisa linda. Essa frase, quando o apóstolo Paulo foi pregar em Atenas, na Grécia, era um mundo pagão, né? Onde se havia mais de 30 mil deuses. Imagina, gente, 30 mil deuses. Acho que tinha mais deuses do que gente ali, naquela cidade. Então, era templo para vários deuses em todos os lugares. E o apóstolo Paulo foi pregar lá. Aí ele ficou pensando, como será que eu vou convencer esse povo pagão e inteligente? Porque ali era o centro cultural da época, era o povo mais culto da época. Como que eu vou convencê-los de que há um só Deus, que não é necessário adorar a tantos e inúmeros deuses? Então ele ficou pensando. E aí, chegando ali, ele tomou conhecimento, ele já estudava um filósofo grego chamado Epimênides. Epimênides era um filósofo diferente dos da sua época, porque ele, em seu íntimo, naturalmente o espírito já evoluído que renasceu ali, né? Ele acreditava que só havia um Deus e não precisava ficar adorando e ter tantos templos. E ele tentava passar, através de suas poesias, essas ideias ao povo de sua época. Mas eles estranhavam, achavam Epimênides um filósofo muito estranho. Até que certa vez houve uma peste, uma doença, uma epidemia muito grande ali, e eles então fizeram sacrifícios aos vários e inúmeros deuses, pedindo para que se acabasse aquela epidemia, como era costume fazer na antiguidade. E nada da epidemia ir embora. Então, uma pessoa se lembrou, vamos chamar Epimênides. Ele acredita num Deus diferente do nosso. Quem sabe o Deus dele não nos ajuda? E realmente Epimênides disse que vamos orar. Foi chamado Deus desconhecido, porque não tinha nome, né? Então, ele naturalmente tinha sensibilidade mediúnica e falou assim, vamos orar pedindo ao Deus desconhecido que nos oriente aonde melhor fazer as orações e os sacrifícios, que ele fique mais feliz e nos ajude terminando com essa peste. Então diz que havia muitos carneiros na região e o povo começou a orar e os carneiros então saíram daquele lugar e foram passando pelos templos e foram parar lá embaixo, junto à natureza, como a dizer que Deus gostava mais de receber as orações e os louvores junto à natureza. Não era necessário nenhum templo de pedra. Então eles oraram junto à natureza. E a peste foi solucionada, foi resolvida. E ficaram tão contentes com isso que resolveram erguer um templo ao Deus desconhecido. Não entenderam nada, né, gente? Esse Deus é bom, vamos fazer um templo para ele. E ergueram o templo ao Deus desconhecido. Então, quando Paulo chegou lá, ele viu o templo ao Deus desconhecido e lembrou-se de Epimênides, que ele gostava de estudar, e então pregou ao povo.
é desse Deus que venho vos falar, o Deus desconhecido. Pois, como disse Epimênides, em Deus nos movemos e existimos. Olha como se encaixa perfeitamente com as orientações da doutrina espírita. Estamos mergulhados em Deus. Nele nos movemos a todo instante, porque Ele nos fornece a vitalidade, nos permite mover. Nele existimos, porque somos criaturas suas. E com Ele estamos em comunhão permanente, porque estamos nele como Ele está em nós, como ensinou Jesus. Então é maravilhoso a gente perceber como os ensinamentos dos missionários que foram vindo antes e depois do Cristo procuram nos conduzir para a mesma verdade, que é a verdade que vai permanecer, não é? Porque é a verdade das leis divinas. Ainda a respeito das preces, do nosso relacionamento com Deus, nós encontramos uma história no livro Cartas e Crônicas do irmão X, que fala sobre a fé na providência divina. É uma história bem ao estilo de Humberto de Campos, que nos narra que certa vez, em um bosque da Ásia, havia ali muitas árvores que tinham muita fé em Deus e cultivavam e agradeciam a Deus pela existência daquele lugar aprazível que as sustentavam e onde elas viviam. E havia ali 3 árvores muito jovens ainda. Então, nas suas orações, elas faziam os seus pedidos a Deus. Uma delas dizia: Senhor, quando eu me tornar forte, quando eu crescer, eu gostaria de ser utilizada no trono do rei mais poderoso da terra. A outra árvore, ouvindo os pedidos da sua amiga, falou: então, Senhor, se o Senhor puder atender os pedidos da minha amiga, eu gostaria de ser utilizada no carro que conduzisse os tesouros desse rei tão valioso. E a terceira árvore, ainda jovem, cheia de sonhos como as amigas, disse: então, Senhor, eu gostaria de, quando eu me tornar uma árvore forte, ser aproveitada para ser construída a torre mais alta da terra, em homenagem a esse potentado tão valioso, tão importante. E assim elas se mantiveram nas suas orações diárias, até que um dia veio um emissário do Senhor e disse-lhes que Deus ouvira as suas preces e que todas seriam atendidas. Elas ficaram felizes e ali cresceram, se tornaram fortes, cheias de esperança de ver o seu sonho de futuro realizado. Um dia entraram lenhadores na floresta, cortaram as árvores, e aí toda a família ali da floresta ficou muito triste, porque levaram aquelas 3 árvores que já eram adultas e fortes, as levaram embora. Mas lembraram-se das promessas que Deus havia feito através do seu mensageiro e permaneceram confiantes em oração. Mas houve uma decepção, porque tempos depois vieram dizer que aquela árvore, a primeira árvore, fora vendida a um fazendeiro e que a utilizara para construir um coxo para a alimentação dos animais. A segunda árvore foi vendida para um velho praiano que construía barcos para pescadores. E a terceira árvore fora vendida para uma prisão e ali colocada naquela prisão para servir às necessidades ali daquele povo que pagava suas penas. Então foi uma decepção geral, né? Nossa, Senhor, estávamos tão confiantes na sua resposta. Que será que as nossas amigas tiveram um destino tão triste?
E as árvores pararam até de fazer oração, desanimaram da oração. E o tempo foi passando, quando então o mesmo mensageiro que viera a primeira vez, veio lhes dizer que o Senhor havia cumprido a sua promessa. Mas como foi aquele rebuliço, aquela revolta? Como cumpriu a promessa? Elas fizeram pedidos tão grandiosos, cheios de sonhos, e veja o que aconteceu com ela. Então o mensageiro lhes disse: a primeira árvore que se transformou numa cocheira recebeu das mãos de Maria de Nazaré nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o maior rei que já existiu sobre essa terra. A segunda, que desejava carregar os tesouros desse rei valioso, foi transformada no barco no qual Jesus muitas vezes entrou e pregou ensinando os tesouros imortais do seu evangelho, consolando muitos corações. E a terceira, que foi vendida a uma prisão, ali foi buscada para tornar-se na cruz que o Mestre carregou até o Monte Calvário. E foi testemunha de toda a sua renúncia e sacrifício supremo, mas também da sua alegria por ter realizado esse sacrifício em benefício de todos os seus irmãos, cumprindo a missão que Deus lhe confiou na terra. Então, mais uma vez, meus amigos, através dessa história tão singela, nós podemos compreender melhor como as respostas de Deus se manifestam em nossa vida. Então, à primeira vista, parece que ele não nos ouviu, parece que ele zombou da nossa fé, dos nossos pedidos e nos colocou outros caminhos a seguir. Mas, quando chegar o momento certo, nós compreenderemos a causa dos nossos sofrimentos, os porquês das nossas lamentações e também o porquê Deus deu respostas diferentes aos nossos pedidos quando ainda muitas vezes estávamos na infância espiritual e pedimos coisas que Ele, o Pai, sabia que não seriam boas para nós. Como muitas vezes as crianças pedem coisas aos seus pais que os pais não atendem, porque sabem que aquilo não vai ser bom para eles, né? E aos pouquinhos vai tentando conduzi-los à compreensão da vida. Então, que nós também possamos desenvolver a nossa compreensão da providência divina para melhor assimilar os cuidados que o Pai tem conosco. E Emmanuel nos ensina uma outra coisa que às vezes parece estranho, mas quando a gente compreende, nós percebemos que é verdadeiro. As provações difíceis que passamos, muitas vezes, são os cuidados de Deus para a nossa vida espiritual. Os momentos difíceis é a providência de Deus se realizando para o crescimento do espírito, para o progresso do espírito. Então, algumas vezes a gente enxerga o momento difícil, a dor, como uma punição, como uma injustiça, mas na verdade já é a providência, porque a gente não se lembra que pediu aquilo, né? E pediu muito, e às vezes pediu mais, não é? E o Senhor nos deu aquilo conforme a sua providência, que sabia que seríamos capazes de suportar, porque Ele nunca nos dá um fardo maior do que aquele que podemos carregar. Então, que possamos seguir assim na nossa vida. Dias bons, dias felizes, louvando e agradecendo a Deus tudo de bom que recebemos. Dias menos bons, dias difíceis, buscando aceitar e compreender os desígnios de Deus, na certeza de que a sua providência está presente todos os dias de nossa vida
E aquelas respostas que nós não gostamos, vamos guardar como a menina M, conosco, que entendendo que não também é resposta, não é? Porque um dia, assim como aconteceu a M, aquela resposta irá surgir e saberemos o porquê, a importância daquele momento que não queríamos vivenciar ou que não gostávamos de vivenciar, a importância dele para o nosso crescimento espiritual. Que Jesus nos abençoe e nos oriente para que possamos seguir confiantes, que nunca nos revoltemos, que nunca desanimemos pela jornada da nossa existência. Que assim seja.